Daqui a pouco da casa, eu vou com o Caio Fábio para suas primeiras impressões, daqui a pouco chamando o pessoal lá do Mineirão. Caio. Classificação histórica, Valu. Muito bom ver o Cruzeiro de volta, muito forte, almejando de fato um título de Copa Sul-Americana entre as 4 melhores equipes. Hoje um jogo que acabou sendo irregular, muito por conta da expulsão do Lucas Romero. A gente registrou por aqui que no primeiro tempo o Cruzeiro teve muito ímpeto, muita entrega, muita disposição, conseguiu fazer 1-0 e um belo gol. Acabou que depois disso não foi tão eficiente, mas virou para o segundo tempo com uma vantagem. E aí, claro, o Libertad se lançou mais ao ataque, teve novamente Roque e Santa Cruz dando muito trabalho para a defesa do Cruzeiro, ainda mais do que no jogo da ida. E para piorar, além de um Libertad que estava povoando mais o setor ofensivo, explorando bastante os cruzamentos, o Cruzeiro teve o Lucas Romero, que vinha muito bem na partida, expulso. Até acho que ele sofreu a falta, mas na sequência ele poderia ter tido um pouco mais de inteligência. E nisso o Cruzeiro tem problemas na partida, porque... Só um teste, Caio. Perfeito da casa. Nisso, o Libertad ganha confiança na partida, as substituições do Garneiro vão encaixando e o Ivan Ramírez, além do Roque Santa Cruz, merece muito destaque. Esse lateral direito apareceu muito bem na segunda etapa, deu um trabalho enorme ao Marlon, conseguiu, por exemplo, cruzar para o Roque Santa Cruz, mandar uma bola na trave e deu cruzamento para o gol dele, que com facilidade acabou penetrando e empatando. Na sequência, o próprio Ivan Ramírez cruzou para o Vidalba fazer com que o Cássio fizesse um milagre, um verdadeiro milagre do Cássio, sempre bem nos momentos importantes. Acho que o segundo tempo expôs alguns problemas do Cruzeiro que certamente o Diniz vai ter tempo para trabalhar e viu isso. Como, por exemplo, a bola aérea defensiva. Foi um verdadeiro caos. O Cruzeiro sofreu muito nesse sentido. E olha que chegou a ter 3 zagueiros, chegou a ter uma linha de 5 e mesmo assim sofreu. Faltou também, talvez, um pouco mais de atitude dos jogadores em campo, principalmente daqueles que entraram. Isso pra mim ficou muito claro. Mas enfim, o Cruzeiro conseguiu essa classificação de forma merecida. Se a gente for pegar os 4 tempos, pelo menos em 3 deles o Cruzeiro foi soberano, passou pelo Libertad, que tem uma equipe limitada, mas que luta, não chegou à toa às quartas da Copa Sul-Americana e mostrou isso muito bem no segundo tempo, conseguindo agredir o Cruzeiro em alguns momentos, assustar. Agora é bola pra frente, melhorar para o Campeonato Brasileiro e também para depois da data FIFA enfrentar o Lanús, que certamente vai exigir mais do Cruzeiro, mas é um Cruzeiro que está ficando cada vez mais competitivo, cada vez mais cascudo. Já passou pelo Boca Juniors da forma que passou, nas penalidades máximas, agora passa do Libertad, tendo esse cenário de jogador a menos, tendo que ter resiliência ao longo da segunda etapa. Isso é importante, isso forma time campeão, Valu. Forma sim, ô Caio, vou chamar o pessoal do Mineirão agora de volta aqui conosco nesse pós-jogo da Samuca TV de Cruzeiro 1, Libertad também 1, o Cruzeiro classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. Amanda Buru, o Cruzeiro está nas semifinais e vai enfrentar o Lanús da Argentina. Graças a Deus, né, Valu? Por mérito, o Cruzeiro alcança essa vaga e as semifinais, né? O jogo como um todo, um jogo bem típico, bem a cara mesmo de Copas, né? O Cruzeiro com um bom primeiro tempo e a equipe do Libertad buscando reagir na segunda etapa. Eu te confesso até que achei o Libertad melhor no segundo tempo, se comparado àquilo que produziu o Cruzeiro. Muito em função daquele jogo que era meio vida ou morte, né? Esse segundo tempo por parte do Libertad. O Libertad aí tentando 11 vezes na direção do gol do goleiro Cássio. O Cássio que para mim foi o destaque dessa equipe, especialmente na segunda etapa. Fez um belo jogo realmente. Tem sempre alguns pontos que a gente precisa melhorar, Valu, e a gente deve falar aí no decorrer da nossa transmissão. Pontos positivos para enaltecer, acho que foi uma boa impressão deixada no jogo hoje, principalmente porque era uma estreia do treinador. Acho que isso também, de alguma forma, trazia uma certa pressão para esse confronto. Que bom que aconteceu um empate para que a gente pudesse falar algo pontual que seja de negativo dessa partida e mais, certamente, coisas positivas. A equipe do Libertad, para mim, como um todo, foi uma equipe que buscou tentar acordar mais para a competição
somente no segundo tempo, o que foi bom para a equipe do Cruzeiro, muito por mérito também da dificuldade que o Cruzeiro impôs na partida, especialmente no primeiro tempo. Feliz com a atuação do Cruzeiro, acho que para a primeira impressão de um treinador estreante, isso acabou me agradando como um todo, e tomara que o Cruzeiro possa ainda mais se fortalecer como equipe. Teremos tempo pela frente para poder aprontar um pouco mais certas situações, pensando já nesse confronto que é no mês que vem, no fim do mês que vem, Valu. Com certeza, muito tempo até lá, uma data FIFA ainda pela frente. O mais importante da noite, Luciano, o Cruzeiro conseguiu sair classificado contra o Libertad. Com certeza, Valu, isso que vale a classificação. O jogo teve vários momentos importantes. O Cruzeiro começou muito bem, teve uma marca, né, que deixou um registro ali forte, que é o quê? Intensidade. Intensidade em quê? Principalmente na disputa de bola. Todos os jogadores, sem exceção nenhuma, até a parte ofensiva, estava dividindo com mais rigor, estava marcando, dando mais combate. Teve o gol com muito mérito, o Cruzeiro sobrava dentro de campo, um passe, né, não considero nenhum cruzamento do Marlon na cabeça do Caio Jorge, fez a movimentação correta, olhou pro goleiro, cabeceou pro chão, perfeito, parecia que ia ser uma goleada, o Cruzeiro criou grandes chances no primeiro tempo. Aquela expectativa do trabalho do Diniz ainda não começou, é normal. O Cruzeiro ainda jogou na forma do Seabra, em qual sentido? Esperando o adversário do meio de campo para trás para poder marcar. O Diniz, com o tempo, vai colocar essa linha mais ofensiva. Na parte defensiva, né? Tentou ter um esboço de saída de bola, com um pouco de dificuldade, mas pelo menos tentando já assimilar a filosofia do treinador. Diniz, no qual o jogo inteiro passou numa fase meio observadora, com muita atenção, foi poucas vezes que ele criticou algum jogador, na verdade não uma crítica, né? Chamou atenção, orientou com mais energia, teve uma postura mais analítica. Depois, no intervalo, né, o Libertad vem bem, antes da expulsão já tinha crescido no jogo, com 5 minutos já tinha produzido 2 boas oportunidades, e depois a expulsão do Romero, infelizmente, ferrou tudo. A partir desse momento, o Cruzeiro começou com muitas dificuldades, uma expulsão infantil, né, o Romero pegou a bola com a mão, mas é um segundo ali para tomar uma decisão, faz parte, infelizmente, está fora do próximo jogo contra o Lanús, um adversário difícil que nós iremos falar daqui a pouco. Não gostei novamente da entrada do Wallace, não tem nada de corneteiro nem nada, pelo contrário, acho que é um jogador que vai entregar muito, mas ele perde muita mobilidade. Eu gostei ainda mais da entrada do Peralta, já estou chamando a atenção disso, que para o próximo jogo vai ter que ter uma escolha, né? Falando de Sul-Americana, para mim o Peralta está até um passo à frente. É claro que ele não perde nenhuma dividida pelo vigor físico que tem, mas em termos de mobilidade, depois da saída do Romero, piorou muito o time. O Wallace, para mim, não conseguiu entregar a mesma partida que o Romero estava fazendo, que para mim era um dos destaques antes da expulsão. Eu considero ele, né, mas aí isso aí teve uma mancha, então eu deixo a disputa entre Cássio, mas meu voto vai para o Zé Ivaldo. O Cruzeiro sofreu muito na bola aérea, mas o Zé Ivaldo foi muito eficiente no jogo inteiro, no mano a mano, na cobertura, quando teve que sair em velocidade também, na parte de construção. Infelizmente, não digo mesmo pro João Marcelo. João Marcelo não entrou bem de novo. Eu fico assustado com essa queda de rendimento, que eu não consigo explicar o que está acontecendo. Então, para mim, a zaga titular hoje, né, não tem dúvida nenhuma, que era uma questão que eu estava refletindo. Hoje é Vidalba e Zé Ivaldo. Então vamos lá continuar a live aí, Valu, que tem muita coisa pra gente entrar no detalhe aí. Mas o importante, tá? Tô feliz, tô satisfeito, porque graças a Deus o mais importante aconteceu, que é a classificação do Cruzeiro. É isso aí, da casa, mais de 15 mil pessoas acompanhando aqui o pós-jogo de Cruzeiro 1, Libertad 1. O Cruzeiro classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Lanús, o argentino Lanús. Então, ficando para trás o Libertad no agregado, o Cruzeiro fazendo 3-1, e como já começaram a dizer aí os nossos comentaristas, o jogo realmente muda de figura, né? Como faz falta no futebol um jogador a menos hoje, por toda a exigência física que tem o futebol e muito mais.
vão dizer aqui todos os nossos comentaristas na Samuca TV. O Samuel Venâncio, ele está se deslocando para entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, falando da sua estreia. A gente quer ouvir muito o Diniz falando um pouco de todas as circunstâncias. É um técnico também que gosta de falar do jogo e acho até com uma linguagem mais compreensiva para todos os torcedores, desde aqueles mais estudiosos no futebol, mas também uma linguagem mais genuína, digamos assim, de fácil entendimento para qualquer um que ouve. Ele sempre costuma falar a respeito do jogo dessa maneira nas suas coletivas, ficando essa expectativa também, né, Caio? Com certeza, Valor. A gente, por exemplo, não conseguia ouvir depois dos jogos o Fernando Seabra por conta do impedimento, já que ele não tinha completado o curso da Conmebol, e às vezes isso acabava fazendo falta, né? A gente gosta de ouvir o que o treinador tem a dizer sobre a partida nas oportunidades que o Seabra tinha de dar a coletiva, aí, claro. No caso do Brasileirão, a gente sentia falta de uma linguagem menos rebuscada, né? O Seabra até falava do jogo, mas em muitos momentos era uma linguagem desconectada que não atraía o torcedor, né? E principalmente na reta final, acho também que ele mostrava um conformismo muito grande. Então tenho curiosidade para saber o que o Diniz vai passar hoje na coletiva, as impressões dele sobre esses primeiros dias, sobre o jogo em si, sobre as fases, né? Principalmente depois que o Cruzeiro ficou com um jogador a menos e como ele projeta a sequência do Cruzeiro, que pela frente terá aí o Vasco da Gama no domingo pelo Brasileirão. Só para registrar, Valu, semifinais definidas a Copa Sul-Americana, brasileiros contra argentinos, né? De um lado, Corinthians contra Racing. O Racing goleou o Atlético Paranaense por 4-1 e se classificou. Tinha perdido por 1-0 a primeira partida e na Argentina, no El Cilindro, venceu por 4-1. E o Cruzeiro, do outro lado da chave, enfrentando o Lanús. Virou um quadrangular aí, Brasil-Argentina, né? O Racing demonstrando muita força lá no El Cilindro e despachando o Atlético Paranaense, e o Cruzeiro vencendo. Então, já disse bem aí, podemos ter, né, 3 opções, né, o Amanda Buru, ou Brasil contra Brasil, Argentina contra Argentina, que é o que a gente não quer de jeito nenhum, e muito menos Argentina contra Argentina. A gente quer Brasil contra Argentina, é claro, o Brasil sendo evidentemente o Cruzeiro, mas isso aí é um papo para depois ainda. A expectativa agora pro Diniz falar a respeito desse jogo, que acho que o Diniz não gostaria de uma estreia com tantas variações, né, Amanda? Porque depois da expulsão do Romero, o jogo realmente muda de figura. Queria até ouvir um pouco você, o da casa, e também o Caio falando as medidas que o Diniz tomou após o Cruzeiro ficar com um jogador a menos. Eu queria que cada um falasse como que entenderam essas medidas que ele tomou e o que afetou mais, na opinião de você, se foram as mexidas necessariamente ou as peças que acabaram não correspondendo conforme aquilo que o Diniz gostaria de ter aplicado, Amanda? Valu, acho que de início era bem comum que o Diniz não quisesse ter passado por isso, né? Acho que um jogador com a qualidade que tem o Lucas Romero e que vinha bem na partida, quando você se torna um jogador ausente, você não só força a abrir mão de um centroavante, um atacante, e naquele caso um atacante de velocidade, para colocar em campo um marcador. É o caso do Wallace, né? Acabou tendo que entrar na partida. Eu acho que as substituições, sim, não surtiram tanto efeito, ou pelo menos o efeito esperado. Acho que o Cruzeiro, de alguma maneira, também demonstra saber sofrer, e nesse tipo de competição precisa realmente saber sofrer. Então acho que fica um ponto aí de atenção. Nós não queremos que isso aconteça novamente, não para testar nenhum tipo de jogo através do Diniz. O jogo como um todo, né, por parte daquilo que foi construído na segunda etapa, trouxe ao Cruzeiro alguns aspectos sim positivos, ressaltando a qualidade de alguns jogadores, como no caso do Zé Ivaldo, mesmo em um grande momento de pressão por parte do Cruzeiro. Ele e o Vidalba eram jogadores que estavam tentando trazer um pouco mais de solidez para a partida. O João Marcelo realmente não entrou bem na partida. Acho que o Matheus Vital
dentro das condições daquilo que ele apresentou. Acho que entrou até ligado no jogo, tentando alguma coisa ali, pelo menos reter a bola, algo que de alguma maneira favoreceu a essa pressão que vinha sofrendo a equipe do Cruzeiro. Mas acho que o Diniz sai satisfeito da partida, Valu. Não é fácil você jogar com um homem a menos, e principalmente quando esse homem a menos é um jogador de tanta qualidade como é o Lucas Romero. No primeiro tempo falávamos daquilo que ele produziu de positivo, algo que realmente nos chamou a atenção, e agora é encontrar soluções pensando que o Lucas Romero não estará no próximo jogo na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro tem bastante tempo para poder rever aquilo que vai precisar acontecer, principalmente no setor de marcação, e acho que serve um ponto de alerta para todo mundo, Valu. Para o treinador, porque o futebol é sempre imprevisível, muita coisa pode acontecer no decorrer da partida. É também um ponto de atenção aí para os jogadores reservas que vão precisar eles encontrar também soluções, se caso o Diniz optar por um ou outro jogador na entrada ali para entrar no lugar do Lucas Romero já no próximo jogo. E essa competitividade ela tem que existir. Não é porque foi uma expulsão através do Romero que ela vai deixar de acontecer. Daqui para frente é estaca zero para todo mundo. Então tomara que todos tenham a consciência desse momento vivido pelo Cruzeiro e que nos treinamentos eles possam dedicar para que sim, aí a escolha fica só a caso realmente do Fernando Diniz, Valu.